esse óculos que eu tô aqui, né, nesse tom azul, né? Sim. Você falou que ficou muito bem no meu rosto. Ficou assim. O que esse óculos transmite para quem está em casa, para quem está me assistindo? Então, o óculos azul ele vai te transmitir mais confiabilidade, mais segurança, né? Então acaba te dando mais seriedade. E quando você estava lá no ensino médio, você já tinha clareza que você queria empreender, de que você queria ir para a área de contábeis, de finanças, ou não? Isso não era claro para você? Não tinha clareza, eu acho que algumas coisas a gente vai fazendo o caminho conforme elas vão acontecendo. Como é que você conheceu a faculdade, a Strong? Como é que você foi parar lá com a gente? É curioso, né? Porque passando de trem ali em Santo André, você sempre vê Strong Business School, FGV, tem o desenho da abelha. E aí, no último ano, procurando uma escola em Santo André de contabilidade, apareceu de primeiro o nome. Eu falei, eu sei onde é. Então, lembrei na hora do nome que eu sempre via quando passava de trem. E aprende bastante com essa juventude também, não é? Aprende o quê? Olá, muito bem-vindos a mais um episódio do Strong Visita. E hoje eu vim até Santo André para visitar o meu aluno Bruno de Jesus, que empreendeu e tem uma ótica localizada na rua Joaquim Távora, número 339, Vila Assunção, Santo André. Mas a ótica, que se chama Occhializani, é muito mais do que uma ótica. É um verdadeiro conceito na venda de óculos. Sabe por quê? Porque é uma boutique ótica. É muito mais do que uma ótica. Vamos saber qual a diferença de ótica tradicional e de boutique ótica e por que ele decidiu empreender abrindo uma ótica aqui em Santo André. Vamos lá, vamos tocar aqui. Olá, gente, tem alguém ou de casa? Cadê o Bruno? Olha aqui quem chegou. Olá, Bruno. Tudo bem? Tudo bem? Muito bem-vindo. Obrigado por nos receber, tá? Por abrir aqui esse espaço tão especial. A casa é de vocês. Vamos lá, então vamos lá conhecer um pouco da Occhializani, a boutique ótica. Vamos lá, vem comigo. Obrigado, olha que espaço acolhedor, gostoso. E quem que tá aqui com a gente também? Essa daqui é minha esposa, a Cienzane. Olá, Cássio, tudo bem? Obrigado por nos receber, obrigado por ceder entrevista e conceder também um espaço para a gente conversar. Obrigado, vamos lá então? Obrigado, gente, muito obrigado. Agora sim, estamos aqui com o Bruno e também com a Tassiane Zani. Obrigado novamente por nos receber, por abrir aqui as portas do espaço onde vocês trabalham e tem esse carinho tão grande, esse xodó tão grande, né? Muito bem. O Bruno de Jesus Silva, ele cursa atualmente 3º semestre de Ciências Contábeis na Strong, trabalha aqui na ótica, mas também trabalha numa empresa do ramo bancário, é isso? Você trabalha no banco como na área de finanças e contábeis. Exato, eu faço a parte de provisões cíveis ali, então envolve todo o arcabouço jurídico, financeiro e agora contábil, por isso Ciências Contábeis na Strong. Muito bem, tá gostando de cursar Ciências Contábeis? Sim, o curso parece bem completo, está sendo bastante útil no dia a dia, tanto aqui né, na parte de empreender, quanto no trabalho também. E onde você fez o ensino médio? Antes lá de entrar na faculdade? Vamos lá, quando era tudo mato, né? Eu fiz o ensino médio em escola pública, em Mauá, na escola chamada João Paulo II. E aí, desde aquela época já era muito fomentado pelos professores, né? Você precisa de um ensino de qualidade, vai buscar uma bolsa, vai fazer algum tipo de ensino superior que vai te colocar num patamar legal no mercado de trabalho. Então, acho que de lá para cá o que mudou foi só o tempo, mas o plano é o mesmo. E quando você estava lá no ensino médio, você já tinha clareza que você queria empreender, de que você queria ir para a área de contábeis, de finanças, ou não? Isso não era claro para você? Não, acho que não tinha... Vou aproveitar e vou experimentando, tá, gente? Por favor. Olha aí, ó. Não tinha clareza, eu acho que algumas coisas a gente vai fazendo o caminho conforme elas vão acontecendo, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar em algumas empresas, e elas foram quase que moldando, né? As pessoas que a gente conhece, as conversas que a gente vai tendo, vai moldando um pouco ali a personalidade profissional. E aí, ter sempre estudos e cursos na base, eu acho que ajuda também você
navegar bem rápido e com certeza ali, segurança. E quem que te ajudou nesse percurso? Familiares, amigos, esposa? Quem que foi fundamental nessa decisão? A família é o pilar, né? Não tem como fugir disso. Então, eu acho que para estudar, você tem que ter um exemplo ou alguém que te deu uma orientação. No meu caso, eu sempre tive tios que sempre me posicionaram falando, olha, você precisa estudar. E até os professores mesmo, né? Eles acho que sempre tiveram um cunho de mentor na minha vida. Então, acabam me direcionando para uma área que seja melhor ou mais favorável para o que eu tinha de sonho. E acabei chegando onde eu estou. Então, acho que é aquele negócio, não basta você ter sorte, você tem que estar pronto para usar o arco e a flecha quando estiver na sua mão. Como é que você conheceu a faculdade, a Strong? Como é que você foi parar lá com a gente? Por meio de palestra? Ou alguém tinha falado para você sobre a faculdade? É curioso, né? Porque passando de trem ali em Santo André, você sempre vê Strong Business School, FGV, tem o desenho da abelha. E aí, eu não imaginava em algum momento estudar ali, né? Mas eu sempre tive essa necessidade de aprimorar o conhecimento. E aí, no último ano, procurando uma escola em Santo André de contabilidade, apareceu de primeiro o nome. Eu falei, eu sei onde é. Então, foi mais ou menos assim, foi a faca e o queijo, assim, sabe? Juntou ali a necessidade de fazer um curso de contábeis e eu lembrei na hora do nome que eu sempre via quando passava de trem. Então... É a primeira faculdade sua primeira formação? Não é a primeira formação. Eu já fiz um curso de tecnologia de informação lá em 2020. E agora estou fazendo contábeis também por conta do desafio tanto de empreender quanto no dia a dia do trabalho. Né? Bacana. Agora, quando você chegou na faculdade, você já tinha um outro curso, teve aquele friozinho na barriga também, porque é diferente, né? Tá lá com os adolescentes de 17 anos e você já está com 20. Obrigado. Né? Como que eu vou lidar? Você sentiu que foi acolhido pela essa nova geração do Z, ou você se sentiu um pouco deslocado em algum momento? Como foi? Esse é um bom ponto, professor. A diferença etária, ela... Porque tem às vezes umas brincadeiras do João fala, isso daí, né, já passei dessa fase, trabalho em grupo, que às vezes, né, tem umas conversas. Como é que tá sendo? Eu acho que eu consegui me adaptar bem rápido e o pessoal também respeitou muito o meu lado um pouco mais senhorzinho, né, então... já sabe que tem um pouco mais de metodologia, um pouco mais chatinho para fazer algumas coisas. Então, acho que é um pouco de respeito, né? Eles respeitam uma trajetória que eu já tinha e eu também, por ser pai muito cedo, eu tenho uma filha que tem a idade dos meus amigos na sala de aula. E aí, então, eu sei lidar bem com eles ali, mas sempre colocando muito claro até onde a gente vai como colega, até onde dá para discursar com alguma coisa. Eu acho que está fluindo bem. Sobre a receptividade lá, assim, todo mundo é super caloroso, né? Eu acho que não só os alunos, a faculdade, todo mundo ali, desde a tia da limpeza até o Claudião lá, sempre chega, fala boa noite. Então, não tem dificuldade, sabe? Você navega bem, entra e sai das salas lá bem confortável. E aprende bastante com essa juventude também, não é? Aprende o quê? Coisas boas e não boas, né? Não, porque eu digo, como eu dou aula... Estou com 40, né? 40 e eu dou aula para adolescentes, né? A minha vida toda foi dando aula no ensino médio e na faculdade. Então, sempre a faixa etária que eu peguei é 16, 18, né? E a gente aprende até um repertório, né? Palavras novas. Então, também é um aprendizado, né? Assim, eu falo até que meu espírito ele nunca envelhece, porque como eu sou sempre no meio de gente jovem, eu acabo tendo essa coisa meio quinta série na minha vida. Eu sei. Aula, né? Eu já ia falar aqui, ó, eu pego só de 16, 17 e falo, não, professor, você pega quem na sala? Não, eu pego turma de 16, 17, tá? Eu pego... Olha, a quinta série foi dele. Quinta série never ends. Mas a gente aprende e a gente também contribui muito para a formação deles, né? Até para a maturidade dos adolescentes, né? Essa parte eu percebo que eles também me acionam às vezes com esse viés de, poxa, você já passou por isso? Eu preciso me desesperar agora ou daqui a pouco, né? Então, acho que tem mesmo essa troca e ela é bem positiva. Muito bem. Agora, eu estou experimentando os óculos aqui, ó, eu sei que esse óculos, ele é
Esse aqui, como é que é? Me explica um pouquinho esse óculos aqui, que é azul, né? A gente, aliás, antes da gente continuar nosso bate-papo, Tassiane, muito bem. Tassiane, ela também tem uma trajetória muito bonita, né? Profissional, né? Sim. Conta um pouquinho da sua trajetória pra gente. Eu entrei no ramo óptico com 16 anos de idade, aonde eu fiquei e me apaixonei. Tive uma formação totalmente oposta do ramo óptico, porque eu sou educadora física, mas mesmo depois da formação eu continuei, né, com os óculos, que eu gosto muito. Eu falo que se a gente faz o que gosta, a gente não trabalha, né? A gente vive e respira o que a gente gosta. Então, é isso. O óculos, para mim, eu gosto de mostrar direitinho, não é só pôr no rosto, pronto, porque óculos, né, como a gente estava conversando, tem toda uma informação de imagem, tem o design do rosto, então tem muita coisa que dá para surfar aí no óculos, não é só correção de visão. Inclusive tem a ver com agora o novo conceito, né? Que não é só uma ótica. Isso, não. Qual o nome que agora? Isso é uma boutique ótica. Boutique ótica. Boutique ótica. Então agora, eu já, lá no início da nossa matéria, eu já adiantei que aqui é uma boutique ótica. Explica pra gente qual é a diferença de uma ótica tradicional para uma boutique dos óculos. Então, a boutique dos óculos, ela vai além de apenas te entregar um óculos com a sua correção visual, né? A gente vai conseguir aqui estudar o seu rosto, estudar a sua proposta de imagem, de acordo com a sua profissão, né? Ou em seu momento de lazer, o que você mais gosta. Então, a gente consegue direcionar o melhor em visual e qualidade de visão. Não é só aquele óculos na prateleira, põe e ficou bom. Né? Então, a gente faz uma consultoria de imagem especializada em óculos e visagismo. A gente estava conversando, né, por exemplo, no início, que o óculos ele tem a ver com o formato do rosto, Sim. né? Eu teria um formato do rosto mais quadrado, né? A mandíbula mais quadrada. E também observa o formato e o desenho da sobrancelha. Não pode sobrepor a sobrancelha. Não, né? não. O óculos de grau, né, que é os óculos receituários, eles têm que sempre estar abaixo da linha da sobrancelha ou na própria linha da sobrancelha, né? Ele não pode tapar porque é na sobrancelha que a gente tem nossas expressões, né? Então, isso no dia a dia, se a gente fica sem expressão, não dá, né? Visualmente, isso não é estético. Então, ele sempre tem que estar mostrando. Olha que interessante, eu sou professor de comunicação. Sim. É importante também comentar, a gente fala sempre das expressões verbais e das expressões corporais, sim, né? sim. Como que os gestos e as expressões faciais comunicam. Então é importante também não ocultar a sobrancelha, exatamente porque a comunicação também é feita. É feita, às vezes você está falando, você quer dar um rabo de olhos, né? isso, uma ênfase, uma cara mais brava, mais alegre, tudo isso a sobrancelha nos ajuda. Olha que interessante. São 20 anos nesse ramo óptico. Isso, 22 anos. 22 anos. 22 anos. Antes de ter aqui a Occhiali Zani, você foi gerente de outras óticas, né? Foi sim. Na verdade, eu já trabalhei em uma ótica e depois trabalhei num laboratório óptico, né? Então, onde a gente tem todo o processo de fazer, de montagem, de conferência, e depois retornei para a ótica de início. Então, e aí eu fiquei o tempo todo, praticamente. É onde eu fui gerenciando equipes e foi indo. E você nunca atuou na área como educadora física? Atuei. Eu fiz... eu revezava, né? Eu dava aula em academia, não lecionei em escola, mas dava aula em academia de manhã, aí tinha minha grade horária na ótica e à noite dava aula também. Então... Escolher essa questão dos óculos, da ótica, também tem a ver com elevar a autoestima das pessoas? Com também certeza. foi algo que te motivou? Sim, com certeza, porque a gente quer ver a pessoa bem, né? Quer deixar a pessoa bonita, quer fazer ela enxergar bem. Tanto que o nosso lema aqui, né, é sua visão, a nossa paixão, porque a gente gosta do que faz e quer entregar sempre a melhor opção para a pessoa. Tudo bem. E teve algum momento que você falou, esse dia minha profissão valeu a pena, que de repente a pessoa provou um óculos e saiu com a autoestima tão elevada, até se emocionou. Teve algum momento que marcou a sua trajetória profissional? Olha, vários, mas eu posso falar o mais recente foi o de hoje, né? Um paciente retirou o óculos e sempre quando a pessoa busca
um óculos novo, quando tem uma transição de grau, sempre requer uma adaptação nova, né? Porque mudou o grau, está acostumado com o grau antigo. E a pessoa retirou na sexta-feira, aí ela colocou, não se sentiu tão confortável assim, mas porque já estava acostumada com o óculos antigo. E aí hoje eu tenho sempre o hábito de avisar, perguntar se está bem, como está direitinho o óculos. E aí ele falou assim, olha, foi exatamente o que você me falou. Eu dormi, coloquei no outro dia de manhã, é como se tivesse dado o reset, tá maravilhoso. Então, tipo assim, ele elogiou bastante, agradeceu a atenção e toda a expertise que a gente acabou passando para ele. Isso faz valer a Sim, pena, né? sim, Querer faz. continuar, né? Sim. Tudo bem. E aí você também comentou, aliás, esses óculos que estão aqui, gente, foram selecionados propositalmente, intencionalmente. Sim. Esses óculos aqui, antes de começar a gravação, eu já vi quais são os óculos que se... pensando no visagismo, sim, né? Sim. Claro que eu não ia perder a oportunidade, né? Já que estou numa boutique ótica, eu nunca tive um atendimento tão personalizado e especial assim. Sim. E aqui são os óculos que se adaptam ao formato do meu rosto e também à minha personalidade. Explica um pouquinho, Tassiane, por quê? Não é só então o formato do rosto, não. Você também vê um pouquinho da personalidade. Você pergunta para a pessoa como é a personalidade? Sim, não, a gente tem até uma anamnese onde a gente conversa, tem essa troca, sua profissão, o que você gosta de fazer, como é que é o seu dia a dia, porque às vezes não adianta eu te colocar um óculos totalmente sério e você todo extrovertido, isso vai fora, né, vai na contramão do que você é. Então, a gente faz toda essa anamnese e aí, a partir daí, a gente tem a indicação certinha, né? Porque, às vezes, não importa, eu quero, ou às vezes eu sou extrovertida, mas quero, em determinado momento, ser mais séria, como eu mostrei os meus óculos, né? Eu tinha um outro óculos cheio de criatividade, eu falei, não, agora é um momento mais sério que eu quero transmitir. E troquei para esse daqui, então... tudo a gente consegue com o óculos não mudar. Não só a personalidade, é um momento de vida, sim, né? Nesse momento, sim. eu quero transmitir. Isso mesmo. Uma entrevista de emprego, você quer transmitir seriedade, quer transmitir mais confiança. Ou, não, a entrevista vai ser uma agência de publicidade, criatividade. Mais criatividade, olha isso que mesmo. interessante. Esse óculos que eu tô aqui, né, nesse tom azul, né? Você falou que ficou muito bem no meu rosto. Ficou assim. O que esse óculos transmite para quem está em casa, para quem está me assistindo? Então, o óculos azul ele vai te transmitir mais confiabilidade, mais segurança, né? Então acaba te dando mais seriedade. Então, se eu quiser parecer sério, esse óculos é o ideal. Sim. Na situação, por exemplo, que eu poderia usar esse óculos, seria uma entrevista de emprego. Ou entrevista de emprego. Entrevista de emprego. Muito bem. Bom, continuando, eu vou falar um pouquinho da sua trajetória agora na faculdade, né? Quais eram as suas expectativas quando você entrou no ensino superior? Bem alta, uma expectativa alta. Eu acho que ensino superior é um lugar onde você pode experimentar as coisas num ambiente controlado e ver tudo de novo. Não de novo novamente, de novo novidade, né? Something new. Então, acho que a faculdade, eu tinha essa expectativa de chegar lá e estar imerso no laboratório, um grande laboratório com coisas novas, seja em qualquer âmbito ali, né? Então, essa era a minha expectativa. Chegando na Strong, eu acho que estamos ali pau a pau, então tá atendendo. Tem uma disciplina, né, que nesses 1 ano e meio você jamais se identificou? Você falou, essa daqui realmente foi ao encontro do que eu esperava, me ajudou muito até no segmento óptico que eu trabalho hoje. Olha, eu acho que posso falar de 3 matérias. Eu tive Fundamentos de Administração com a professora Lucy e a gente passava ali pelos fundamentos clássicos de administração e como eu não tenho uma família que é de empreendedor assim, de longa data, né? Meu pai, apesar de ser empreendedor há pouco tempo, a gente está aqui agora, mas foi legal conhecer um pouco da história da administração, como é que isso vem nas gerações, né? Outra disciplina bastante interessante também foi de empreendedorismo com o Pedro Veras. Foi bem... Acho que tava tudo acontecendo na mesma ocasião. Estava no primeiro semestre, quando a gente estava abrindo aqui, então eu absorvia muito daquelas aulas. Eu perguntava pra caramba, os professores sempre solícitos ali a me dar uma dica. E a terceira, que eu acho que foi também muito boa, é matemática financeira. Quando a gente vai fazer os valuation, vai fazer o cálculo
do que se paga, né? Quando vem o payback do investimento. Então, essas 3 matérias eu pontuaria principais ali. Não posso deixar de falar de Business English. Eu achei que estava condicionado. Né? Porque até quando a gente vai fazer a proposta de valor para outras pessoas, né? A gente colocou o business plan no papel e levou para fora isso. Então, a gente usa muito termo, né? Muito jargão ali que está em inglês, valuation, o próprio business plan. Então, as suas aulas, na ocasião, a gente via como é que uma empresa faz um merger and acquisitions ali, o M&A. Então, acho que tiveram algumas coisas que foram interessantes e importantes. Isso, para usar também no business plan. Eu acho que no Brasil a gente acaba usando pouco inglês. Já teve ocasiões, né, de clientes entrarem aqui, eu estar falando Sim, em uma reunião em inglês e assim, é super útil, né, sempre. Mas você está bem pouco tempo na faculdade, mas já sentiu algum obstáculo grande? Ou até o momento que você falou, será que eu paro, será que eu continuo? Alguma dificuldade que você poderia pontuar? Então, de repente, alguém de casa também está enfrentando a mesma situação, sim, né? Sim. Eu acho que conciliar agendas é um processo complicado, assim. Principalmente, eu falo até para os meus colegas lá de sala que são mais novos, eu falo, cara, não pira o cabeção, porque às vezes é muita coisa mesmo. Você tem 5 matérias, vai chegar na semana de prova, são 5 provas diferentes. Eu acho que um dos maiores desafios é conciliar mesmo a agenda de estudo. E aí, para mim, tem um pouco mais de peso, porque tem o trabalho, a família, a escola, ser empreendedor. Então, acho que dividir a sua carga diária com o estudo é um empecilho que deve pegar para todo mundo. Mas o jeito que a gente leva as aulas também, já no começo tem um calendário divulgado, acho que facilita bastante, sabe? Você já sabe quando tem as provas. Aquela semana que você fala, opa, me blinda aqui que eu não posso falar com ninguém, não vou sair, tenho que estudar, então... Mas, ó, aí caiu a ficha aqui, ó, vem cá, caiu a ficha aqui. A esposa, ela também é compreensiva com você na semana de prova, aí, por exemplo, ela te dá um waiver, né? Ela fala assim, você precisa lavar a louça hoje, vai estudar, hoje eu cuido das crianças ou não? Não, sim, aqui é parceria total, né? E tem que ser, porque já teve ocasiões que eu falei, agora eu preciso muito focar, fica aí exatamente como você falou. Toma aqui o bebê, eu vou precisar olhar esse bebê agora. Então, sim. Eu tento aproveitar o máximo que dá durante a aplicação da aula, né? Para não trazer alguma coisa pós-classe lá, mas às vezes tem que estudar, não tem jeito. Então, final de semana eu peço um pouquinho de tempo, ela é super compreensiva. Assim. Tá vendo? Tamo junto. Tem que ser, né? Olha aí. Se pudesse fazer aquele de volta ao passado, se você pudesse voltar de repente 5, 10 anos da sua vida, você faria algo diferente e o quê? Eu acho que a única coisa que eu faria diferente é ter começado a ótica com ela antes. Começado antes? Começado Vocês abriram antes. Aqui em 2024, maio de 2024. Vai fazer um ano. E você acha que a gente poderia ter antecipado aí? E por que demorou? É aquele medo de será que vai dar certo? Acho que tem um pouco de cada um aqui, né? Assim, ela, por ter uma trajetória de longa data na empresa onde ela era gerente, então alguns amigos até falavam, vai empreender, vai empreender. E aí da minha parte eu também acho que não sentia capaz de tirar do papel um plano de negócio que com cálculo de valuation falasse esse negócio para de pé. Então acho que faltava um pouquinho de cada assim, mais confiança no que estava fazendo. E aí, quando a gente começou a fazer, eu falei, vamos fazer logo, já abrir umas 8, porque deu certo com uma, a gente consegue replicar, né? Acho que faltou só isso. Vocês estão com essa ideia de aumentar, ter mais franquias? Sim. Que bom. Sucesso. Acho que provando o modelo de negócio que a gente criou aqui, é só escalar. Agora sim, também a gente não pode romantizar. Tem muita gente de casa que fala, nossa, então meu sonho vai ser empreender, quero ser meu próprio não é empresário. fácil. Mas não é tão fácil assim, né? Que dificuldades que vocês mais passam? Porque já teve questões, né, pessoas da família que tiveram uma clínica veterinária, por exemplo. Só que aí, no dia a dia, falaram, não, mas a gente tem que trabalhar até as 8 da noite no sábado, abrir de domingo. E aí
quando a gente fala, não quero mais trabalhar para o outro, quero ter meu próprio negócio, não é aquela coisa de agora eu vou ter feriados, agora eu vou poder viajar quando eu quiser, né? Tem uma responsabilidade até maior, né? Tem, você acaba trabalhando até mais, né? Bem mais do que Então não é você mais ou menos CLT. essa questão tão romântica. Não são tudo flores. Que é um exemplo bem prático, a gente está aqui passando um calor dos infernos, porque o ar-condicionado está quebrado e a assistência técnica não veio. Não, Então... mas um exemplo mais... antes eu trabalhava de sábado das 9 ao meio-dia e meia. E ia, nossa, morrendo, todo sábado, mas 20 anos trabalhando todo sábado. Hoje eu trabalho das 10 às 2h30 no sábado e tô aqui, ó, feliz da vida. Eu trabalho até mais, fico até mais tempo no sábado. E é bem diferente do que eu reclamava. Agora a gente vem porque tá empreendendo, tem que vir. E às vezes também, de repente, fechava às 5, 6 da tarde e você ia para casa. Agora não, né? Não. Fecha que horas? Continua. Você fecha 18 horas. 6h30. E aí você 18h30. já tem que ficar aqui ainda, preparando, arrumando a prateleira, né? Sim, tem que fazer mais coisas. Ou o WhatsApp não para nunca, né? O WhatsApp antes você desligava ele, deu 18 horas, você desliga e pronto, e vê só no dia seguinte. Mas o meu fica ligado o tempo inteiro, né? Então, às vezes falando com o laboratório até tarde, com o representante, até mesmo cliente que manda mensagem fora do horário, e a gente vai responder, né? Se a pessoa de casa está querendo empreender ou pensando em empreender, que recado que vocês dariam para elas? Recado, amor. Bom, para quem quer empreender? Eu acho que tem, na minha opinião, duas coisas muito importantes para fazer. Primeiro faça a conta. Se você não tem certeza que o negócio é viável, não entra. Mas se você fez a conta e para de pé, né, que a gente é um termo que a gente gosta de falar, para de pé ali, não perde tempo. Não perde tempo porque cada dia que você fica trabalhando para alguém, agora eu vou romantizar demais talvez, você está fazendo alguém se tornar mais rico e não você. Sim. Então não quer dizer que a gente vá ficar rico tão rápido, mas você, do lado de cada, como empreendedor, você vê que existe a possibilidade. E como o CLT é um pouco mais distante. Romantizei pra caramba, mas é isso. E você está conseguindo um feito, né? Porque você continua na agência bancária, no banco, e aqui também, né? Gastando suporte da esposa. Sim. Mas futuramente você pretende se dedicar única e exclusivamente para ótica? Eu diria que não, porque esse é um projeto muito mais dela, mas eu suporto toda a parte financeira. E aí, eu acho que com esse viés de aprendizado, na verdade, né? Aprendizado aqui com a ótica, eu pretendo empreender, mas ela toca a ótica e eu quero fazer um outro item. Ou cuidar das outras franquias todas. Sim, com certeza. Mas a ótica é uma coisa que o Monamu toca muito bem. Bom, isso daqui é seriedade... Confiabilidade. Agora eu vou colocar um outro óculos que eu também estou apaixonado, que é esse daqui, que o conceito já muda, né? Já Vamos muda. lá, qual que é o conceito desse daqui, ó? Esse, devido às cores, né? A gente já vai trazer mais criatividade, né? Mais personalidade, assim, dinamismo por ser colorido, né? Criatividade, dinamismo, alegria. E quem conhece o professor sabe que esse óculos faz jus. Vou ficar mais tempo com ele, então. Gostei. Personalidade. Gostei, né? Funcionários da instituição, colaboradores, né? Bibliotecária, secretaria, sempre foi bem atendido. Sim. Pra você ter uma ideia, a Mônica da biblioteca, o Bruno da recepção ali conhece todo mundo, então, da secretaria, então é um vínculo que passa do impessoal, né? Às vezes a gente conversa e aí eles atendem a necessidade que você precisa ali, pontualmente. Acho sem super... puxar saquismo e sem jogar confete. Você indicaria a Strong para outras pessoas? Familiares, amigos? Eu indico e eu indiquei, na verdade. Indicou? Indiquei, já indiquei. Bom. Como é que você classifica os itens da faculdade? Infraestrutura, serviços acadêmicos, atendimento ao aluno, a quantidade de livros do acervo da biblioteca, satisfatório? O que você falaria sobre esses itens? A biblioteca, eu acho que hoje em dia, como a gente tem muito acesso à mídia digital, acaba sendo um recurso pouco usado. Mas das vezes que eu precisei utilizar, livros de economia bem específico,
tinha lá os de administração também. Então, nessa parte, acho que está bem suportado, né? E aí, falando da infraestrutura, eu acho que o que eu pontuaria um pouquinho, assim, a parte de TI. A gente tem algumas aulas de lab lá e acaba usando uns computadores que são um pouquinho com uma infraestrutura mais antiga, mas funcionam, porém um pouco mais antiga. Então, é o único ponto que... Lá tem ar-condicionado, né? No talo. Eu já fui uma vez, estava super geladinho lá. As cadeiras estofadas. Super confortáveis. Você falou da biblioteca, a gente tem um acervo físico, mas também temos o e-livro. Isso, né? que é o que eu acabo usando mais. Eu acabo usando mais. Agora, comparando, né, você que já veio para o ensino superior com mais maturidade, o que você nota de diferença entre a Strong e outras faculdades, outras universidades que oferecem o mesmo curso, Quais são os diferenciais da faculdade Strong? Eu acho que dá para pontuar que todo mundo que entra lá já tem um viés de, poxa, eu quero um certificado que tenha um peso. Então, eu colocaria isso logo na largada aqui, né? Tem um peso a certificação lá. E depois eu acho que os professores, né? O corpo docente, querendo ou não, pesa pra caramba, né? Você ter professores de referência que você pode não só consumir o conteúdo ali de conhecimento dele, mas que você pode pedir ajuda para outras coisas. Igual eu disse, né? Aqui para empreender eu conversei durante a aula, mas de uma forma... lateral com a matéria sobre o que eu ia fazer aqui para empreender. Então, acho que esse acesso aos professores é bem positivo. A gente também tem 100% do corpo docente só de mestres e doutores também, né? Isso faz a diferença. Para o jovem hoje que quer fazer o ensino superior, quais são os principais desafios? Por que tem tanto jovem na dúvida de fazer uma faculdade ou de repente virar um blogueiro, estourar nas redes sociais? E tanta gente hoje repensa, será que vale a pena fazer uma faculdade mesmo? O que você falaria para esse jovem? Eu acho que a dúvida deles vai cada vez ficar maior, né? Porque o ensino acaba ficando em xeque quando todo mundo tem acesso à informação na mão, né? Acho que as IAs estão aí para ajudar, mas por outro lado confundem eles nesse quesito, né? A IA está lá para ajudar, mas se você não saber perguntar não vai adiantar de nada. Então, a dica o conhecimento está aí no mundão, mas alguém tem que organizar e te entregar, porque senão você não consegue colocar isso debaixo do braço. Essa sistematização, né? Porque a informação a gente tem acessando qualquer ferramenta de busca e pesquisa, mas como transformar essa informação em conhecimento, que acaba sendo um grande desafio, né? Muito bem. Agora, hoje você trabalha aqui na Ótica e trabalha num banco também. A gente pode falar o banco, né? Pode falar. É o Banco Itaú, feito para você, né? Certo. Essa piada interna, hein? Agora, o Banco Itaú, foi seu primeiro emprego ou não? Como foi seu histórico profissional? Eita, bom, eu comecei a trabalhar desde os 14 anos, então se eu for falar o histórico... Já tô... Por onde? Faz um... Wrap-up aqui, vamos lá. Eu comecei numa área de expedição de uma empresa, depois fui para a área comercial, né, ali vendas, belisquei um pouquinho de TI, a parte de processamento de dados, e aí eu acho que foi quando começou, foi, putz, eu gosto de TI. E aí já estava um pouco mais avançado na carreira, cursei algumas coisas de qualidade, né, controle de qualidade, trabalhei em 2 indústrias automobilísticas aqui do ABC, algumas farmacêuticas, e aí isso tudo com viés de dado, /qualidade, engenharia, sempre navegando com exatas, né? E depois eu tive a oportunidade de trabalhar numa prestadora de serviço do Itaú. Ganhei uma espécie de destaque na ocasião, né? Fiz um serviço lá que foi bem avaliado, e aí uma pessoa do Itaú pediu para conhecer quem tinha criado a solução, né? E aí é uma conjuntura, né? Ter tido as bagagens anteriores me levou ao ponto de sentar na mesa com alguém, conseguir explicar a minha ideia, era voltada para um banco de dados, a pessoa falou, poxa, é isso que eu preciso na minha equipe, vamos contratar você. E na época eu era um terceiro do terceiro dentro do Itaú, e ser contratado muda muito o patamar, né? Instantaneamente muda o patamar, e eu tô lá há 12 anos. E agora a gente está
tá buscando aqui empreender, mas não larguei lá, assim, dedico integralmente lá. Obviamente que divide um pouco, às vezes, aqui a atividade, mas meu chefe não escute isso. Divide um pouco as atividades, porque às vezes tem uma demanda aqui também, né? Eu fico muito mais focado para a parte financeira, suporte da ótica, pensando em TI, e ela está na frente comercial, todos os demais. Mas em algum momento tem que parar para olhar isso também. Né? Mas certamente tudo isso te trouxe a bagagem para pessoa e profissional que você é hoje, né? Com certeza. Todo esse conhecimento, essa experiência que trouxe com você, né? É. E futuras pretensões profissionais? O que você pensa agora para o futuro? Próximos 10, 15, 20 anos? Esse é um exercício complexo de fazer, né? Porque a Quais gente são não os sonhos consegue que você tem a pensar realizar ainda? há 5 anos, quem dirá 10. Mas eu acho que continuar empreendendo, igual eu falei, né? Acho que abrir mais óticas. Eu não sei se é o nicho de mercado que eu amo, porque ela vive isso há 20 anos. Mas eu tenho uma veia que gosta de empreender, de fazer coisa nova, coisa diferente. De conhecer coisas diferentes. E aí, por isso que eu digo que no futuro eu não acho que eu vou ficar aqui na ótica, mas suportar ela com outras óticas. E aí, um negócio que eu apostaria no futuro é energia elétrica. Desculpa, perdão. Aí é redundância, né? Energia solar. Painéis solares. Uma fazenda de painéis solares. Olha, bacana. Acho que isso aí vai ser o futuro. Tem tendência, na minha opinião, é a tendência de futuro. Bacana. Agora, para os dois, tá? Quais são os desafios de ser o empreendedor no Brasil? O Brasil, ele dá incentivo, ele motiva, ou tem imposto, às vezes dá até vontade de desistir. Como que é ser empreendedor, empreender no nosso país? Nossa, começa. Eu vou falar de imposto, né? Eu acho que o Brasil tem bastante facilidade para empreender. O Brasil é um país empreendedor, né? Na média, a gente é arrastado aqui por micro e pequenas empresas, a economia. Então, eu acho que ele acaba criando bastante artifício que ajuda. A própria MEI, facilidade para pagar imposto, menos burocracia de fiscalização para abertura. Então, são coisas que acabam facilitando. Mas há um desafio gigante quando a gente pensa em tributação. É muito caro. E aí, se quiser falar de segurança, acho que também é um ponto importante para comentar. Né? Segurança pública, porque de certa forma tá englobado, né? Não está condicionado aqui, né? De assalto. Não. Mas já passei alguns apuros, ligação, né? E antes ele não vinha comigo, e como aqui é bem frente, né? E entra. Aí eu só mandava pra ele câmera. Aí ele olhava pela câmera, mas coitado, né? Eu aqui na frente, ele lá só vendo, ele vai fazer o quê? Mais nada, até então não teve nenhuma coisa a mais, só mais pedinte, essas coisas assim. Mas, que infelizmente tem bastante. Maior seria. Seria, com certeza. Seria um pouco vulnerável. Seria o ideal. Acho que todo empreendedor que a gente conversa aqui, né, tem essa mesma sensação de tá bom, tá aí, faz, mas depois você tá largado, sabe? Eu acho que tem ferramentas, tem mecanismo que ajudam o empreendedor, mas não são de fáceis acessos, né? Então poderia melhorar bastante. Poderia. Se você fosse hoje o presidente ou o prefeito, o que você faria para o empreendedor? O que você sugeriria? Eu tentaria, acho que como liderança política e pública, eu tentaria reduzir os gastos, porque isso aí gera todo um efeito, né? E aí eu estou usando agora os conhecimentos da aula de economia, olha aqui. Que chavão, né? Que chavão isso, né? Mas quando você diminui ali o déficit primário, você consegue usar o dinheiro para outras coisas, segurança pública, etc e tal. E toda a cadeia de suprimentos vai ter um impacto menor nos custos, porque você está tributando menos, enfim. As coisas chegam, né? Hoje a gente tem que pagar muito caro porque você tem que pôr o seguro para entregar um óculos. Você não vai entregar um óculos de valor elevado sem pôr um seguro, sendo que o cara pode pegar na moto e ser roubado. Então, tudo isso influencia no preço, influencia na forma como você tem que ter a empresa. Eu acho que se eu fosse um político e tivesse poder, eu pensaria nisso, assim, cortar o gasto dentro de casa e aí deixar a economia rodar um pouco mais leve.
Nas entrevistas que eu tenho feito com alguns empresários, empreendedores, eles comentam de uma dificuldade, não sei se vocês também, né, sentem isso. Vocês trabalham só vocês dois aqui, vocês não têm funcionário. Não, mas se tivesse funcionário, alguns falam que o salário do funcionário, às vezes, o que você paga é 3 vezes mais, porque você tem que pagar imposto e tal. Isso também é uma dificuldade, às vezes, quando você tem que contratar alguém para trabalhar para você. Porque às vezes a pessoa ganha 2 mil, só que o que vai onerar para a empresa é 5 mil. Sim. Isso também é um problema. Porque o pessoal fala, né? Hoje ninguém quer contratar mais CLT, né? Tem até escolas contratando funcionários PJ, prestadores de serviço, exatamente para não ter a carga. Exatamente. Só também é um problema, porque a pessoa fica trabalhando numa escola em que você é um prestador, se você tem um acidente de trabalho, você fica totalmente desguarnecido, né? O que vocês acham dessa questão do custo do funcionário? A gente já chegou a avaliar essa possibilidade de ter um funcionário, inclusive colega lá de classe, só que realmente, é o que você falou, é praticamente o dobro em função do salário eu vou ter de custo de GIRI, INSS, FGTS, todas essas tarifas que têm que ser recolhidas, elas são bem puxadas. E assim, às vezes o funcionário vai ganhar tanto ou quanto o empreendedor que está no começo. Porque a gente não... Você está empreendendo na largada, você não tem prolabore grande, você não tem lucros grandes. E você já vai pagar para alguém, às vezes, mais do que você tira no mês. É bem complicado essa parte. Porque vocês estão pensando em expandir e ter mais franquias, né? Você até falou, quero abrir mais 20. Só que vocês não vão conseguir administrar, né? As 20, vai ter que ter pessoas de confiança, funcionário. Isso também é um custo. Eu acho que muitas pessoas acabam não aumentando e expandindo exatamente por esse não incentivo, né? Eu acredito que isso é um empecilho. E aí, falando de empresas conhecidas, né? Eles batem sempre na questão do funcionário. E aí, um outro ponto, além do custo, é a qualidade da mão de obra, que também acho que está bem deteriorada. Então, achar pessoas também não está tão fácil. Achar mão de obra qualificada. Sim. Não, às vezes nem tão qualificada, assim, mas com vontade de. Porque, assim, eu tenho total prazer de ensinar. Então, eu até prefiro que venha uma pessoa para eu poder moldar e fazer do jeito, né, que o que ali tem que ser. Mas até achar pessoas dispostas é difícil. Entendi. Então, a gente tem essas duas vertentes aí, tanto do custo quanto de pessoas. Permita, agora eu vou mudar o estilo de óculos, agora eu vou colocar o óculos. Estou apaixonado por esse óculos, sabe até qual que é, né? Sei. Esse daqui, conta um pouco sobre esse, gente. É um óculos que tem todo um diferencial. Sim, ele tem toda uma tecnologia, porque ele é feito para esportistas, né? Quem gosta de fazer agora a moda do beach tênis, pode abrir ele, assim, ele é bem flexível. Pode fazer com um monte de medo, gente. Ele é bem flexível, Olha. Não cai do rosto e ele prende, como a flexibilidade dele faz ele retornar, ele fica bem preso no rosto, né? E falando em formação de imagem, né, ele vai trazer a criatividade também como aquele, devido às cores, né, porém um pouco mais sutil, porque na frente ele já é mais neutro, né? Ele é translúcido. Agora eu vou ser um jogador de beach tênis, o I longo, tá? Beach, tá bom, gente? Olha aí, ó. Eles façam piadas, né? Olha aí, ó. Ficou bom, gostou? Vamos lá. Sim. Falando sobre a ótica agora, vamos focar na Occhiali Zani. Explica pra gente, resumidamente, por que a escolha por empreender, só que abrindo uma empresa no segmento de cuidado com os olhos, especificamente esse. Como eu tinha comentado, se a gente gosta do que faz, né, a gente faz com maior naturalidade. E cuidar das pessoas, eu gosto, cuidar da saúde visual, né, porque é importante, porque os olhos são únicos, né, se a gente consegue colocar uma muleta, a gente consegue colocar, né, outras próteses e órteses, mas no olho não, né? Então, se a gente não tiver esse cuidado, né, com os olhos, né, eles são muito significativos. Então, essa é a importância da gente. Assim, esse óculos aqui destaca meu olho verde, meu olho azul. Sim, tem isso sim, também, tem. A cor do olho. A cor do olho, a gente pode remeter, né, a pessoa que tem o olho mais claro, colocar um óculos
que vá valorizar ainda mais, ou pode esconder, até mesmo quem tem olho pequeno ou quem tem olho grande, né? Então a gente consegue diminuir ou aumentar essa sensação. Ah, eu tenho olho muito pequenininho, a gente vai fazer o quê? Usar armações mais claras. Não, eu tenho olho muito grande, o que a gente vai fazer? Usar armações mais escuras para diminuir essa sensação do olho. O meu como é que é? Seu olho é normal, é médio, não é nem grande nem pequeno. Agora tem algum óculos que protege de olho gordo? Não. Não tem ainda, né? Não, ainda aí, não. Não é comprar, né? Tá aí Sim. uma boa... Óculos que protege de olho gordo, né? Tem óculos que disfarça olheira? Olheira tem Tem? óculos mais claros. Porque se a gente coloca óculos escuro, ele vai evidenciar a nossa olheira. Aí quando é mais claro, a gente consegue diminuir. E uma outra coisa que óculos que se usa muito é óculos de proteção de luz azul, né? Só que quem quer disfarçar a olheira não pode usar esse tipo de óculos, porque vai acentuar. Porém, não usando esse tipo de óculos, você acaba perdendo a qualidade que ele vai te dar da visão, né? Se é só para esconder a olheira, acaba não sendo mais viável, mas dá também para Agora, uma esconder. curiosidade, Tassiane, claro, você trabalha no segmento óptico já há 22 anos, né, na gerência, enfim. De onde surgiu esse amor de estudar visagismo, de estudar a questão do formato do rosto, da sobrancelha, da personalidade? Foi algo que você... Porque, vamos falar a verdade, muitas óticas vão lá interessadas só em vender o óculos. E aqui você tem um trabalho todo diferenciado. Desde o momento que eu entrei aqui, gente, já estão um tempo conversando, eu senti um carinho, né? Sim. Esse é o diferente, né? Esse é o elemento diferente e diferenciador. E tem o carinho, tem o cuidado com o cliente, a questão da autoestima, né? Sim. Porque muitas óticas que eu uso óculos desde os 8 anos de idade, eu tenho 10 graus de miopia. E muitas óticas vão lá e pensam, quanto que você quer pagar? A primeira pergunta é, está disposto a investir quanto, né? E aqui não é esse tipo de conversa, né? E de onde veio essa... Porque você deve ter trabalhado em óticas que não se preocupavam com isso, não era uma boutique ótica. De onde surgiu essa vontade? É mesmo para buscar um diferencial, né? E a tendência hoje, tudo é muito personalizado. Como hoje a gente tem lentes também personalizadas. Existe lente hoje que, por mais que eu e você tenhamos o mesmo grau, ela pode ter a construção dela totalmente diferente, porque as nossas necessidades visuais são diferentes, né? Então, a partir de que a gente consegue fazer isso numa lente, por que não também personalizar, né, a parte externa, né? E hoje em dia é tudo mais personalizado, então a gente busca isso para deixar tudo mais bonito também, né? E você foi fazendo cursos? Sim, eu tenho um curso de consultoria de imagem e visagismo, sem contar o curso óptico, né, que precisa ter, para a gente saber de toda a técnica e tudo mais, mas a gente tem o de consultoria de imagem e visagismo, que são 2 cursos à parte. E o que ele estuda no curso de consultoria de imagem? Então é isso, a leitura do rosto. Esqueci de pegar. Contraste da pele, né? Ela ficava Isso já é testando. no visagismo. Esse é no visagismo. não sei nada. No visagismo a gente consegue com os tecidos, ver com o contraste, ver com relação ao terço alto, médio e baixo do nosso rosto, onde é mais alongado ou não. Isso é parte do visagismo. E a consultoria de imagem já é a parte de formato e a informação que você quer transmitir, né? Então, com cores, ou até mesmo com o formato da armação, que uma armação com linhas mais retas deixa a gente mais sério, uma armação com linhas mais curvas, né, redondinhas, deixa a gente mais próximo, vamos dizer assim, né, mais dinâmico. Então, às vezes não é só a cor, e sim o formato. Tinha algum material que você ia mostrar que você falou, esqueci. Eu posso pegar? Dá licença. Pode pegar pra gente aí, pra mostrar o material. Estamos curiosíssimos, é a primeira vez que eu entro numa boutique ótica, gente. Você nunca mais vai ser atendido em uma ótica sem querer ser atendido aqui. Olha aí, agora só vem aqui, tá? Os óculos, olha. Aí aqui faz parte da consultoria, onde a gente consegue, vou mostrar ao contrário que aí dá pra ver, onde a gente consegue detectar o formato do rosto do paciente, né? Então a gente coloca
Aí, ó, tem triângulo invertido, redondo, oblíquo, coração, né? Então tem, ó, que nem o seu aqui, ó, quadradinho. O meu é esse. Isso. Ah, olha o meu rosto aqui, gente, tá vendo? Ó, certinho, né? Ó. Quadradinho. Exatamente. Sim. Só o rosto, o professor não é quadrado. Não, é redondo? O professor tá mais pra redondo, é isso? Né, coloca do outro lado que aí na câmera dá pra ver do outro lado. É assim ou assim? Não, assim, contrário, né? isso, esse é o pensei queixo. que aqui assim. Square. Square, ó, quadrado, Isso, rosto quadrado. quadrado, ó, tá vendo aqui, ó, square. Square, Mais horse, aqui, ó, ó, coração. triangle, tá vendo? São os formatos do rosto, ó. Heart, é um rosto em formato de coração, tá vendo? Olha ali, ó. Isso aqui seria o meu, né? No visagismo. Sim, no visagismo é o quadradinho. Tá vendo? Olha aí, ó. Olha, adorei. Sim. Então, a minha pergunta, você falou muito além, que a minha pergunta era, qual é a função de quem trabalha em ótica? Então, em ótica tradicional, tem aquele curso que você falou. Sim, o ótico, o curso ótico. Todo mundo que trabalha na curso, ótica tem que ter um curso tem ótico. Curso ótico. E aí quem vai mais aí além e vai se especializando em outras áreas, que nem a gente aqui é em visagismo e consultoria de imagem. Todo mundo que é atendente de uma ótica tem esse curso ótico? Não necessariamente, não O necessariamente. curso ótico é quanto tempo de duração, mais ou menos? É 1 ano e meio. 1 ano e meio. E esses outros cursos de visagismo já são... São menos, esses são menos. Esses são baseados em horas, né? Então eles são menos. Muito bem. E o que um atendente de ótica precisa saber? Se você fosse contratar alguém aqui, vai me contratar. O que eu preciso saber para ser um atendente de uma ótica? Para saber, ou que eu vou te ensinar, você vem que sem você instrumento. Tá Não, aí a gente vai te ensinar de tudo, desde refração, né? Curvatura de lente, altura. É um mar de informações. Mas, assim, para a gente ter uma pessoa aqui, ela tem que ser comunicativa. Comunicativo. E paciente. E tem que ser paciente para poder explicar, para poder escutar, porque muitas vezes, que nem quando a pessoa não enxerga, ela acaba ficando mais reprimida, né? Então a gente tem que escutar as dores, entender e a partir daí tentar solucionar da melhor forma. É um pouco o que o professor faz, é um pouco psicólogo também, sim, né? Sim, muito. Ontem, sábado mesmo veio uma paciente, a gente estava conversando, uma paciente antiga, e aí quando ela foi embora, ela falou, obrigada por me ouvir. Olha, imagina. Que legal, né? Que bacana. E olha, outro carinho, né, eu vejo na sua fala, né, agora professor de comunicação, você não fala cliente, você fala o paciente. Olha que diferença, né? Porque eu nunca tinha ouvido isso em outras boutiques, outras óticas, né? Era, o cliente chegou para pegar o óculos, pega lá. Paciente. Uma coisa que eu ouvi na televisão, que né, a gente não está querendo aqui também macular a imagem de nenhum outro local, mas hoje em dia, vou falar a verdade, eu moro em São Bernardo, na Marechal. Cada dia abre uma ótica diferente, óticas populares que inclusive colocam na porta óculos mais armação a R$99, ou faça seu óculos comum e ganhe de sol, né? Sem pagar nada mais por isso. Eu vi na televisão, né, inclusive na patrulha do consumidor, para tomar muito cuidado com essas óticas que vendem óculos aí a R$100, R$150. Até pela qualidade do óculos, qualidade da lente, é realmente importante, porque no comércio popular, né, se eu pensar aí em Santo André, que é Oliveira Lima, em São Bernardo, que é a Marechal, a gente tem óticas aí vendendo óculos completo a R$99, R$100, R$150. Tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado tem por causa camelô, né? Sim. Por causa até mesmo da qualidade da armação, porque você pode usar e daqui 2, 3 dias quebrar e você não tem garantia, que pode ter certeza que esse tipo de produto não tem garantia. E a qualidade da lente, né, principalmente, né? Que às vezes podem estar vendendo um gato por lebre, então tem que ter esse cuidado, essa delicadeza em conferir a veracidade, a qualidade do produto. Sabe uma coisa que ela me ensinou? Eu não era de ótica. Você vai pegar um óculos de sol. Quando você coloca ele no seu rosto, o que acontece com a sua pupila? Tá mais escuro, ela dilata. E aí, se estiver falando qualquer... Quando você coloca o óculos de sol, a pupila dilata. Dilata porque você está no ambiente escuro, né? Para o seu olho.
E aí, a lente, ela tem que ter uma proteção Se a lente não tiver proteção UV, o que vai acontecer? Se o seu olho está dilatado, vai entrar, e o óculos não tem essa proteção, vai entrar mais incidência de luz, mais UV do sol. Então, isso pode, no final, queimar a sua retina. Olha. Então, assim, o óculos, Quando ele você tem que compra- ter 100% de proteção UV 400. E aí, é bem justificável um óculos de R$99 ou menos, não vai ter essa De não ter proteção. proteção UV. Um cuidado, óculos um de cuidado. sol agora, ó. A gente tá falando de óculos de sol. Eu adorei esse daqui, que é da Havaianas. Vocês trabalham com todas as marcas? Temos grande parte, né? Com todas é muito, né? Porque Tem esse muito, ramo, muito. ele é imenso, né? Então a gente mais trabalhamos com uma das maiores, como Carolina Herrera, Tommy Hilfiger, Havaianas, Love Moschino, Débora Seco, Polaroid. Polaroid. Você tinha me tem falado que bastante. aqui o da Havaianas tem um diferencial, Sim, né? tem. Ela tem a mesma trama, né? Que o chinelo. Então, onde a gente pisa, ele é igualzinho. É mesmo. E ó. é super leve. Levíssimo, É, e é gente, super ó. leve. De verdade. Não deve, sei lá, não tem 200 gramas. É, muito 120 leve. gramas. É Vamos ver como é que eu vou menos. ficar agora. Vai lá. Esse Olha espelhado. lá. Nossa, que óculos gostoso. Olha que óculos leve. Parece que eu tô sem Bem nada no rosto. levinho. De verdade. Parece que eu tô sem nada. Olha que delícia. Também fiquei bem. Esse próprio pro carnaval. esse né? tá carnaval, Esse professor. é Olha, carnaval. estamos na semana do carnaval gravando. Muito Sim. bem. Ai, Uma coisa que você falou, né, que tem que ser comunicativo para trabalhar em ótica e ser um bom atendente. Acho que além de ser comunicativo, tem que gostar de gente, né? Tem. Gostar de ser humano. Tem. Porque tem muita gente hoje que não gosta de pessoas, né? Isso é verdade. Se retrai. Eu vejo alunos falando, se eu puder trabalhar 12 horas na frente de um computador sem ver ninguém, eu que sou da área da comunicação, eu adoro esse contato. Gente, Sim, né? também. Pessoas, né? Então é importante também gostar de pessoas, né? Tem que gostar. E aí eu estava pensando, quando vocês falaram, né, dessas óticas, que muitas vezes, né, nem sei se pode chamar de ótica, que vende óculos a R$99, eu estou vendo cada vez mais lojas de shopping, essas lojas, como a gente falaria, né, de conveniência, lojas de departamento. Sim. Ah Com esses lá, óculos de sol. né, vendendo óculos de sol. Já entrei, vou falar os nomes, vou Sim. falar assim, a gente pode falar. São lojas de departamento que vocês devem conhecer. Aquelas lojas maiores que ficam no Aquelas que shopping, começam com nas L, âncoras. termina com Elo, ou aquela que começa com M, termina com Isa, ou aquela outra loja Começa né, que com começa C, C&A. termina com A. Também. Essas lojas também vendem óculos Também hoje. vendem óculos. Esses óculos são confiáveis? Não, Não, né? não. Eu não posso pôr a mão no fogo e Porque o dizer valor 100%. também, R$100. Não. Esses dias minha mãe falou, olha aqui filho, R$80 um óculos de sol. Eu falei, mãe, Jesus Maria José, não compre, né? Sim, é delicado, é delicado. Porque, gente, óculos... Porque pode não ter a proteção. Porque a incidência do sol, bem, se não tiver proteção, Sim. queima a sua retina, Queima. né? É como você passar um protetor solar de água. Exato. A Você base vai- d'água. Você vai falar, poxa, estou protegendo o que aqui, né? Eu falo, né? Como o ser humano, ele às vezes não pensa nessas questões que são tão importantes. Tênis e óculos. Sim. São dois elementos que você precisa investir. Porque o tênis, ele pode interferir no seu passo, no seu Na seu coluna. andar. Né? Não é uma questão só de estética. Não. O tênis que você escolhe tem a ver, claro, com a questão da estética, mas muito mais a questão do seu andar, de dor nas costas, né, do passo. E um tênis desconfortável ou muitas vezes sem amortecedor pode dar prejuízos, né? O menisco que o Sim, diga. até mesmo para treinar, né? Como educadora física, pulando um pouquinho mais aqui do ramo óptico, eu vejo muita gente treinando com aqueles tênis totalmente reto e não pode, né? Exato. Não dá, porque aí depois eu tive até vivência com uma amiga que ela estava e falou assim, não, porque depois você vai sentir dor na coluna e vai saber por quê. Exato. E é por causa do tênis. Tem que ter. Então, assim, não Tem sou que ter ligado à cuidado. marca, né? Tem gente que só usa camisetas se for Riveleroy, Lacoste. A camiseta não vai interferir na sua saúde e qualidade de Não. vida. Agora, o calçado que você usa, sendo chinelo, tênis, sandália, sapatilha e o óculos, Sim. são fundamentais. É saúde, né? Não é só estética ou moda, né? Além de, mas o principal, a essência, é a saúde. Assim, né? eu já vi óculos sendo vendido
no terminal de ônibus. Terminal de ônibus. Isso Sim. me dá um... Tem, né? Banquinha. Tem. Inclusive já com grau, não só a armação, com grau, né? Existia, não sei se ainda tem, porque foi proibido até antigamente aqueles óculos de farmácia que Isso, já eram de prontos, farmácia, que já mas vinha isso com grau, só com a que gravação. hoje é proibido. A Anvisa, né, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela proibiu, não pode. Então, se você vê farmácias que fazem uso disso, elas estão contra a lei, porque não pode. Eu não sabia Não disso, eu já vi muito vender em Sim, farmácia. Na minha não época, pode. né, quando eu era mais jovem, anos atrás, eu via muito, né? Sim, Tinha lá aquele totemzinho. totem com os com os óculos de óculos. farmácia mesmo, né? Você só tirava, tinha o grau, você só tirava o adesivinho e veio usar, Vai né? embora. E sem contar que aqueles óculos ali são só apenas lentes de aumento e não necessariamente todo mundo tem o mesmo grau nos dois olhos, né? E lá era Exato, duas verdade. lentes de aumento Iguais. iguais, Eu né? tenho 10 e 11, então, já não Então, serviria. não serviria. Aí tem uma outra que tomar medida muito cuidado. também, né? que E tem a medida da distância pupilar, né? Que é onde Só tem isso. que ficar focado a montagem da lente de acordo com a sua medida na armação. Então, que é a distância de uma pupila para outra e que ali não tem. Toda vez que eu faço óculos, tem uma máquina, Tem, né? Não sei se tem um nome O específico. pupilômetro. Pupilômetro. Mostra pra gente o que é um pupilômetro. Que ele sempre mede, então antes de entregar o óculos. Isso, aqui, ó. Aqui, ó, o pupilômetro, onde Mostra aqui pra o paciente fica aqui desse lado e Posso nós, fazer? Posso claro, fazer? Como é que faz seria? com ele, Não, pode vamos fazer. lá, vamos lá. Como é que seria o pupilômetro? Aqui, ó. Que até nos exames de vista que eu faço, né, quando eles fazem aquele a Sim, o pré-avaliação, eles usam, pré-exame. né? Então aqui, ó, você vai encaixar seu rostinho aqui, vai olhar, pode pegar com suas mãozinhas, olhar fixo para a luzinha branca e eu vou encaixar meus dedinhos aqui. Pronto, pode tirar. Aí aqui a gente consegue a distância pupilar, que é onde você tem 36 e 33, do direito até o nasal, 33 da esquerda até o nasal. Tá? Então essa é a distância de uma pupila. E nunca é igual, Nunca é porque igual. a gente não é simétrico, né? Exato. Então tem essa questão das medidas também, que esses óculos prontos, pré-fabricados, não tem. Nossa, eu sou bem torto, né? De um lado 36, do outro... Será que é meu desvio de septo isso daí? Pode ser, porque às vezes é isso, 3 Gente, milímetros de olha, diferença. 3 Mas isso milímetros. é normal, isso acaba sendo normal, porque nossa, né, de nós mesmos, a gente não é igualzinho dos dois lados. Eu vim com defeito de fábrica, olha isso. Eu imaginava que eu não era muito Sim. bem, já imaginei. Deixa eu voltar aqui no meu óculos de sol. Sim, Mas pode continuar aqui, ó. Pode continuar do meu ladinho. Quais são os principais cuidados a ter com os olhos? com os olhos, lavá-los bem, nunca esfregar com a mão, tipo, sempre lavar com shampoo neutro que a gente usa de criança, né? Aquele Johnson, sabe? É, Vocês aquela conhecem? marca o Johnson, o é. Johnson, né? E usar óculos de qualidade. Óculos de qualidade, Sim, né? sim. Vocês realizam treinamentos com oftalmologistas e outros profissionais periodicamente? Já fizemos sim. E os próprios laboratórios de lentes, né? Toda vez que tem tecnologia nova com relação às lentes, fazem, né, os treinamentos. No início do ano nós fomos até o laboratório, ver toda a confecção, ter um treinamento de um maquinário novo que logo, né, vai estar por aqui, que é de tomada de medida totalmente digital. Nossa. Então é bem legal, bem bacana. Porque sempre as coisas estão se atualizando, se Sim, renovando, sim, né? sim. E até para você poder orientar os clientes a respeito desses Sim. cuidados, né? Agora, eu vou experimentar um outro, que você me falou um nome que eu achei interessantíssimo, chiquérrimo, gente. Esse óculos aqui, ele é para ambientes, como é que chama? Com lentes cosméticas. Lentes cosméticas. Quer dizer que tem maquiagem nele. Não, É como se ela fosse uma maquiagem para o nosso rosto, porque ela é mais clara, né? Um solar com proteção UVA, UVB, tudo direitinho, só que com lente mais clara, que dá a oportunidade de você usar em ambiente fechado, de ambiente mais escuro e tá sempre confortável. Consigo ver seu olho agora. Se você colocar o outro, Sim, não dá pra não daria ver. pra ver. Olha, com esse consegue
Meu olho fica meio com uma Sim, transparência isso, pra ver meu olho. isso, Esse entendi. daqui já... Esse já não dá aquele... Não dá pra ver, mas mesmo eu acho que se você usasse... Esse aqui Ele é já- espelhado, né? Então ele não vai ver mesmo. Esse aqui já não permite. Aí não dá pra ver pra onde você tá olhando. Ah, esse aqui eu não pus. Deixa eu ver esse daqui. Adoro. Opa. Eu sou louco dos óculos, gente. Se eu pudesse ter uma coleção de óculos. Um pra cada dia, um pra cada roupa. Sim, uma pra sabe? cada humor que Um pra estamos. cada humor. Sim, Olha aí, ó. sim. Ficou esse daqui também, ó. Sim. Mas eu gostei, quero esse daqui. Me explica mais. Esse daqui, ele se adapta ao ambiente. Então, ele não fica oblíquo. né? Ele Não, consegue- você pode usar em ambiente fechado tranquilamente, que não vai nem te dar aquela sensação de que quando você está com óculos escuro em ambiente fechado de escurecer, né? Se você pode até mesmo falar que ele abre mais o campo de visão, né? A tonalidade. Nossa, muito chique. Vocês estão se perguntando esse óculos que está aqui, daqui a pouco eu vou explicar desse que está aqui. Sim. Daqui a pouco vem ele também, tá, gente? Vocês vão entender o porquê que eu estou carregando esse óculos aqui durante toda a entrevista, ele é bem especial. Agora, como que vocês avaliam as transformações pelas quais o segmento óptico passou nesses últimos anos? Olha, vou te dizer Mudou que muito, mudou bastante. Mudou muito, até mesmo por essa questão da tecnologia, né? Até a nossa... Para quem não precisava de óculos tão cedo, está precisando devido aos eletrônicos. Eu ia falar exatamente disso, por Devido causa aos eletrônicos. do uso excessivo de tela, de celular, sim, né? Sim. Então, assim, crianças estão ficando míopes mais cedo, precoce, né? Estão ficando antes. O aumento de degeneração macular, que é quem fica exposto muito ao filtro, a luz azul dos eletrônicos tem aumentado, né? Que é uma doença nos olhos. Então, por isso que precisa da proteção do filtro azul. Então, assim, a tecnologia ela é excelente, mas para o ramo óptico ela trouxe seus desafios, né? Porque tivemos que acompanhar, né, as patologias que estavam vindo devido à tecnologia, né, para poder ajudar na proteção visual dos pacientes. Fazer um teste online, te mostrar o que é como a luz azul e a incidência dela. Vamos lá, vamos lá. Não sei se Ah, vai mas dar pra eu ver na consegui ver câmera, mas aqui tem uma luz azul. Ah. Isso aqui é... Eu vejo. Se a gente... Quer colocar aqui, ó? Melhor, Sim. melhor. Ó. Aqui a luz azul, que é a mesma emissão que a gente tem das telas, né? Celular, da televisão. E aí quando você coloca uma lente que Aí tem aqui, proteção, que eu tem. vou pedir para ela Pode segurar. deixar, Pode deixar pode fluir. deixar, pode deixar. Aí o que acontece quando tem a lente? Você bloqueia totalmente a Olha. incidência de luz azul. Não é magia, é tecnologia. Uma quando- lente que não tem, Chega ela um pouco passa. passa a luz do mesmo jeito. E aqui E aqui tem ela bloqueia protege. totalmente. Não sei se deu José, para deu pra captar. enxergar aí? Deu pra ver? Ó, tá vendo aqui, ó, o azul. Então, de repente aqui, ó, na minha fichinha, talvez que ela é mais branca, vê se aqui fica Isso. melhor, ó. O azul, ó. Tá vendo, ó, o bloqueio. Totalmente bloqueado. Eu não desliguei a luz. Ó, bloqueou total. Vamos fazer assim, ó. Olha aí, ó. É um eclipse. Ó, quase um eclipse lunar, ó. Tá vendo? Que É, a gente interessante. bloqueia. E aí, sobre isso que vocês estavam falando, eu não podia deixar de Mostrar. comentar, né? Porque realmente faz diferença. E para quem usa, e eu sou usuário, no final do dia, quando você De tá com aquela... óculos. Sim, usuário de óculos. É, E ele né? tá danadinho hoje que esqueceu. Cadê o seu? Ele esqueceu dele Eu hoje em esqueci. casa. Mas aí você sente um cansaço visual um pouco mais agudo, Intenso. assim, sabe? E quando você tá com óculos, eu vou pra aula, e olha que eu fico quase 18 horas por dia online, né? Assim, Eu tirei esse óculos aqui que vou contar uma história triste. Põe aí, ô produção. Na Música música. triste. Porque eu tenho uma história muito triste com óculos. Diga. É verdade. Quando eu tinha 6 anos de idade, 6 para 7 anos, quando eu estava entrando na fase escolar, né, sendo alfabetizado, a gente entrava mais tarde, Sim, né? Eu lembro que eu piscava demais, eu piscava muito. E a professora do colégio, né, a professora lá do parquinho, chamava de parquinho, chamou a minha mãe dizendo que eu estava piscando muito e estava errando muito na escrita. A minha mãe me levou ao oftalmologista, e o oftalmologista naquela época, né, isso foi acho que 90, 91, falou que aquilo era mania. Que aquilo era mania, inclusive era época de Natal.
Inclusive falou que eu estava fazendo piscando demais, sabe? Forçando o piscar. Pra ganhar Que era uma olhos. mania, um tique nervoso que a gente falava, que é por causa da luz de Natal, que era por causa da árvore de Natal, e eu tava com aquele tique nervoso de olhar as luzes, minha mãe chegou em casa e tirou as luzes de Natal. E eu continuava piscando, na época assim, né? Hoje não faça isso pra mamãe. Minha mãe também não tem o trauma, mas minha mãe me bateu Prefiro bastante. uma segunda opinião. Bateu bastante na época, porque vai ficar piscando e tal. Aí depois uma outra professora chamou minha mãe depois de um ano novamente, insistiu, minha mãe me levou em outro profissional e eu já comecei a usar 2 graus de miopia, né? E mais 0,5 de hipermetropia, astigmatismo, né? Então olha como é importante às vezes ter também orientação de mais de um profissional. Sim, não, com né? certeza, né? Se você está na dúvida, é sempre bom uma segunda orientação, uma segunda opinião. Sim. Exatamente. Porque às vezes, né, não estou, claro, aquele profissional não é que eu estou desqualificando, mas provavelmente se eu tivesse tido o diagnóstico correto já no primeiro profissional, não teria eu teria progredido. um ano depois, né, Sim. teria até a miopia, de repente não teria já 2 graus, né, seria menos. Uma pergunta também, como é que vocês avaliam quais as dificuldades encontradas e superadas? Afinal de contas, né, na sua gestão, os desafios se tornaram conquistas. Mas quais foram as principais dificuldades que vocês encontraram? Como que vocês superaram essas dificuldades? A gente pode começar elencando algumas. Eu diria que a primeira é uma questão financeira mesmo, né? Sim. O crédito, ele está aí para ser utilizado pelas pessoas, mas ele não é dado para todo mundo. Então, acho que o primeiro desafio é crédito. O segundo é uma questão de confiança, né? Quando você está abrindo um negócio num lugar onde ninguém te conhece, é difícil você chegar num lugar e falar, estou abrindo uma ótica, confia em mim. Por mais, né, que a gente tenha uma bagagem toda, né, o paciente de fora não sabe isso, né? Então, como é que eu vou te confiar meus olhos, né? Confiar você os meus Agora olhos. todo mundo sabendo. Né? Isso. Como é que eu vou confiar você os meus olhos? Então, fica um pouco receio, né? Por mais que tenha essa bagagem, quem não te conhece é difícil. E aí, pensando nas superações, eu acho que uma das que a gente também conseguiu tirar de letra é um mercado um pouco fechado para você conseguir comprar os itens para revenda, né? Então, o fato dela ser conhecida há muito tempo no ramo, isso facilitou pra caramba. E se não fosse isso, eu diria que nem teria... Sim, é mais difícil. Nem teria começado, porque por mais que você tenha dinheiro, não é uma coisa que você vai ter acesso. Você não sabe nem por onde começar. Então, acho que esse foi um gol, assim, gol de placa. As tratativas com os fornecedores, Sim. né, laboratórios, não só fornecedor de armação, mas sim fornecedor das lentes de contato, né, são bem difíceis, né, se não fosse toda essa bagagem Essa aí, estrada essa já estrada vivida, né? agora, ia ser mais difícil, mas isso foi o que mais foi sossegado, né? E quais são as perspectivas e planos para 2025? Começando pelo carnaval, né? Vocês ainda têm planos de expansão? Fala um pouquinho quais são esses planos. Já tem algum spoiler que vocês podem dar, assim, qual vai ser a nova sede, qual vai ser a próxima, quem que pode esperar a próxima ótica Ochializane, perto da onde, vai lá. Quais são os planos e perspectivas? A nova sede tá por vir, né? É um projeto, mas ela vai ser mais exclusiva. Mais exclusiva? Mais exclusiva. A gente vai fazer... um espaço de coworking dentro do próprio Itaú. Então, agora é spoiler do máximo mesmo. Vai ter um espaço de coworking dentro do Itaú. Lá já tem algumas empresas que têm um quiosque ou uma loja mesmo, dentro do Itaú. A Cacau Show, e é isso a gente chama de coworking lá, porque assim, os funcionários do Itaú têm acesso dentro do Itaú, sem precisar ir na rua, a massagem, salão de cabeleireiro. E aí a gente viu uma oportunidade. Uma área de convivência. Exato. Parece um shopping, né? Bem grande. Parece um shopping. E aí a gente viu a oportunidade de repente colocar um atendimento
clínico ótico, porque não tem lá. O mundo usa óculos trabalhando com computador, né? Então, spoiler dado, spoiler fechado. Que bacana. Então. Aí, claro que aí vai ter que ter essa fase de recrutar pessoas, Sim, treinar, sim, né? sim. Mas é gostoso E aí, também, né? quando vai nascer um novo filho, né? Que a gente fala que é ótimo que acaba sendo um filho. Vou precisar de alguém para cá, né? Então, preciso treinar. Então, por isso que são projetos. Precisa de alguém, amadurecer aqui e tudo, para seguir para lá, voar. Bem, e na sua opinião, o sucesso, ele está mais atrelado ao bom preço, à qualidade ou ao bom atendimento? Bem, vendo para o meu lado é o atendimento. Atendimento. O atendimento. Item 3, atendimentos também. O atendimento, Que hoje em por dia quê? está muito Discorra a escasso. respeito. Não, é muito escasso, né? Como você mesmo já comentou, onde você pode ir e vai a esse, o preço e tal. E as pessoas querem ser mais acolhidas, né? Tipo, você sentir a necessidade dela. Então, o atendimento acho que acaba... É o que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E é a diferença principal da Ochializane também. Com certeza. Isso Além da posso falar de... da variedade, o Sim. atendimento. Sim, falar em caps lock, né? Em letras garrafais, que é. Enquanto a gente está gravando, vocês estão vendo imagens, né? Da ótica também, aqui das estantes, né? E da vitrine, né? É. Das prateleiras. Das prateleiras todas aí, os modelos, um mais lindo que o outro. Agora, a cereja do bolo. Vamos colocar o óculos que vocês acompanharam durante toda essa entrevista. Esse óculos aqui, ó. Aham. O porquê que eu estou portando ele. Olha, esse daqui é de que marca? Esse é da nossa marca. Da marca de vocês. Da nossa marca. Vocês têm uma marca própria Temos, também? temos Você uma marca não vai me própria. contar, como assim? Ai, como que é essa marca de vocês? Que show! É a marca Ochializane, é onde a gente consegue, devido a essa estrada aí, fornecedores, que a gente consegue escolher os modelos e colocar a nossa marca. Legal. Agora, esse óculos aqui, ó, vocês vão ver agora. Olha lá, olha lá. Muito bem. E qual situação que esse óculos é apropriado? Vai lá. Ah, esse é excelente para festivais, né? Festivais. Festivais. Eu tô pronto pra ir Ele no é o próximo- campeão. É, eu tô pronto para ir no próximo Rock in Rio 2025. Sim, The Town. The Town, Lollapalooza. Lola, isso mesmo. É, esse daqui vende bastante, o pessoal compra Sim, bastante esse óculos para festivais. Sim. É. Quem Ele compra é mais? exclusivo. Adolescente, idoso? Não, é mais jovem, né? Jovem. Mais jovem. Vocês têm, Desse um estilo, público, sim. vocês têm um público cativo ou não? Todas as idades vêm aqui. Aqui a gente ainda está mesclando a faixa etária, ainda tá, porque a gente atende bastante senhorinha, senhorzinho, mas tem os jovens também, os jovens presbitas que a gente fala, né, que é a faixa dos 40, 35, 40 aí. Nossa, Você é jovem. tô feliz agora. Vocês viram? 35, 40, eu já vim 4, né? Um Isso, jovem, um jovem não cliente, um não, jovem paciente. Um jovem paciente. Gostei. Esse aqui é muito vendido para os jovens que Sim, vão para sim. festivais. Não, de esse rock. já é mais novos que nós. Jovens mais jovens. Jovens Então, mesmo. são jovens. Esse aqui Isso mesmo. vão para bastante para ir no festival. Sim, sim. Olha, que bacana. E que mensagem vocês gostariam de deixar para quem está assistindo, para quem quer empreender, ou para quem está pensando, será que eu dou uma passadinha lá no Ochializane? Será que eu faço ali uma consulta de paisagismo? O que vocês falariam para quem está em casa? Convido o pessoal. Eu vou queimar cartucho aqui, não sei nem se ela vai deixar, tá? Mas você que tá vendo, quer vir pra cá, comprar um óculos, trocar de lente, armação, ter a consultoria da belíssima Tassiane Zani, pode vir que tem desconto. Se for aluno da Strong, mais desconto ainda. Peraí, como é que eu vi? Agora, E se momento- for professor, então, fala. Momento Sônia Abrão agora, vamos lá. Ele tem que usar um código. Que código que a pessoa tem que dizer assim que chegar aqui? Fala, Strong 25. Strong 25. Boa, Se boa. você que está assistindo agora, esse Strong Visita, olha aqui, ó. Se você tá vendo Strong Visita fazendo sucesso, ó. Sim. Se você no Strong Visita falar que você assistiu o nosso podcast, nossa visita, e você colocar o código, falar o código, informar o código, Strong de forte, Strong 25, tem desconto. Sim, tem Olha, desconto.
E o que mais temos? Cafezinho e bolinho. Café, Olha que diferente, bolo, tem café e água. bolo. Sim, sempre. É verdade. Eu tô vendo até joias aqui, vocês também Não, comercializam. aqui são correntinhas. Correntes também. de óculos. Olha, correntes de óculos. De óculos, de Gente, óculos. eu nunca imaginaria. Eu já o louco aqui já colocar no pescoço aqui, ó. Não, é aqui, Corrente ó, de deve óculos, ser. olha lá. Olha que estiloso. Sim. Ó, então não é só senhor de idade que usa corrente não de Não, óculos, ó. isso aí. Estiloso aqui, ó. Faz sucesso. Olha ali, ó aqui, Zé. Olha ali, ó, eu com a corrente, ó. Dá pra usar assim ou atrás, assim. Dos também, dois né? jeitos. Olha aqui, ó, tá vendo como é estiloso, chique, corrente? Porque aí eu sou desastrado, sou estabanado, Pode. né? Se for cair, não cai. Segura. Fica seguro. Às vezes você não quer usar o tempo todo, né? Sim. Fica. Fica. Sabe aquele problema? Aí onde está meu óculos? Agora tá porque aqui, ó. óculos não é tiara, né? Boa! Você, óculos não é pra usar na cabeça. Não é pra usar na Óculos cabeça, não é não é tiara. tiara. Aí tem aqui, ó. Ainda é estiloso, chique pra caramba. Sim. Né? E aí tem vários modelos, Vários modelos, né? Tem tipo cores, emborrachado também, tem bastante opção. Bem, o que você agora, Tassiane, falaria para quem está nos assistindo? Para quem não está nos assistindo, Primeiro, amigos, se a pessoa quer empreender, o que você falaria? vai. Vai Vai com que medo, mas vai. É difícil, é desafiador, mas é gratificante. Ainda mais se você for empreender num ramo que você gosta. Então você vai deixar de trabalhar e vai apenas viver. É E muito bom. Por que quem está assistindo tem que vir aqui na Okiane? Porque aqui a gente vai dar o melhor atendimento, onde eu vou entender a sua necessidade visual e poder te auxiliar da melhor forma com relação às armações e a lente, que é o principal foco, porque é ela que nos faz enxergar. Então, lembrando que a Lisane está na rua Joaquim Távora, número 339, bem aqui no centro, né? Na Vila Isso. Assunção, em Santo André, Isso, certo? certo. Posso passar o contato também? Pode. Contato por WhatsApp, DDD 091. Não é no 091, não. Esquece. DDD 11. Volta, né? É que eu vi aqui o 9. Ó, então, quem quiser e puder, venha sim, estão convidadíssimos. Vão ser muito bem atendidos com café, com bolinho, na ótica Ochializane, localizada na rua Joaquim Távora, número 339, bem aqui no centro de Santo André, Vila Assunção. Ou também atendimento via WhatsApp, Sim. 0 operadora 11 91303 5219. Ochializane, repetindo, 91303 5219. Ou se preferir, também tem o e-mail Ochializane, tudo junto, Ochiali, OCCHIALI, Izane, ZANNI, @gmail.com. Ochializane, tudo junto, @gmail.com. E para encontrar vocês nas redes sociais? É @Ochializane, tudo junto. Aqui, ó, Ochializane, OCCHIALI, Izane com dois N's. Ochializane. Siga nas redes sociais, curta, compartilha e também avisa as vizinhas aí, ó, Strong. O desconto é para professor e para aluno. Mas se você Falou o código, falou sem o problema. código Strong25, você também vai ganhar um desconto, tudo bem? Gente, brigadíssimo Eu que por me agradeço. receber. Obrigado, meu querido, valeu pela parceria. E esse foi mais um Strong Visita, direto da Strong para a ótica Ochializane. E o nosso próximo Strong Visita, assista para saber onde vai ser. Strong Visita, cada vez mais empreendendo junto com os nossos alunos e prestigiando o trabalho e empreendedorismo dos nossos alunos com muito orgulho. Até o próximo, gente. Até, Tchau. tchau. Até mais.